paz do Senhor para todo o povo de Deus. Eu sou a missionária Nalva. Estou aqui para contar o que Deus tem feito na minha vida. Coisas lindas e maravilhosas. Antes vou deixar um versículo que está no livro de João, capítulo 6, versículo 7, que diz: Respondeu-lhes Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes o tu agora, mas o saberás depois. Glória a Deus. A minha história é muito linda. Coisas grandiosas que Deus fez na minha vida. Quando eu estava pela madrugada orando, o Senhor disse a mim: tenho algo na tua vida. Se prepare, porque eu vou te usar na terra. Glória a Jesus. E eu comecei uma vontade muito grande de estar sempre na presença do Senhor. Toda madrugada, de 0 hora a 1 hora, eu lia o Salmo. Comecei do 1º até o 150. Lia um Salmo, louvava o Senhor com 2, 3, cheguei até a 10 hinos. E ali eu orava. E um dia, quando eu estava dormindo, meus olhos se abriram. Eu sei que eu estava dormindo, mas eu vi o que estava se passando fora no local do meu quarto. E eu estava com o mosquiteiro rosa. E ali eu vi quando surgiu do alto do mosquiteiro para a minha pessoa uma bola desse tamanho. E tinha uma cabeça bem menor com algumas patazinhas que fazia assim, parecia uma coisa mesmo do outro mundo. E foi com muita pressa que ele voou em cima de mim e quebrou o meu pescoço. Eu escutei o estalo do meu pescoço quebrado na parte direita. E ali eu entrei em transe. E ele chegou no meu ouvido, deu uma gargalhada muito fina, estridente à minha audição. E eu fiquei em transe. Passando algumas horas, eu disse: Senhor, eu vou morrer aqui só. E eu não posso fazer nada. O Senhor disse: clame o sangue de Jesus. E eu comecei só no coração. O sangue de Jesus tem poder. E toda tremendo em cima da cama. O sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus me libertou. Me deu uma força do céu. Eu me levantei. Igreja Santa do Senhor, eu me levantei e expulsei o demônio do meu quarto. Abri a porta da cozinha e disse: saia, Satanás. E ali levou algum tempo. A noite foi muito escura, mas quando eu levantei de manhã, fui trabalhar e o Senhor falou comigo: se prepare, porque você vai entrar em uma faculdade. Você vai passar pela minha faculdade. Eu disse: Senhor, que faculdade? E eu fui trabalhar naquele dia. Trabalhava ali em determinadas cidades, circunvizinha aqui a Barreiros. E na volta eu recebi uma mensagem do céu que dizia a mim: entre no jejum e na oração. Eu fui para casa. E no meu lar, pela madrugada, eu orando, ouvi a voz do inimigo dizer no meu ouvido: eu vou te matar. Quando levantei pela manhã, liguei o carro para ir trabalhar, o carro não funcionou. Acordei meu filho: vamos embora de ônibus. Quando cheguei na cidade, dei o expediente normal. E à tarde estava eu e meu filho no ponto de ônibus, aguardando um transporte para vir para Barreiros. E ali apareceu um moço, só ele no carro. E parou e disse: vocês vão para Barreiros? Meu filho disse: vamos. Ele disse: eu dou carona. Eu disse: meu filho, o moço está só. E eu me lembrei que o Senhor me avisou que coisas grandes iam acontecer na minha vida. Eu segui no carro com meu filho, mas antes de eu entrar, o Senhor disse: vá sabendo que você foi avisada. Quando eu entrei no carro, abri a porta do carro e disse: Jesus, entre comigo. E o Senhor entrou. Glória a Deus. Chegando ali, na metade do caminho, tinha um transporte. E ali na pista, eu encontrei, na faixa que íamos, um carro marcando a pista com a tinta amarela para marcar mão e contramão. E ali, quando eu vi aquele carro, o Senhor disse: é agora, se segure. E eu me segurei e fiquei pensando: o que será, meu Deus? E ele foi
todo para aquele carro. A frente do carro onde nós estávamos ficou todo amassado, o motorista quase desmaiando. E meu filho ia na frente. Meu filho, ele tem 1,91 m. A perna também é bem grande. E quando eu escutei a batida, eu disse: Senhor, eu estou bem, mas meu filho, e ele está aí na frente, Senhor, e meu filho ainda não é salvo. Tem promessa tua, Senhor. E ali descemos do carro, ele gritou para mim: como a senhora está, mamãe? Eu disse: eu estou bem, e você? As pernas também estamos bem. Naquela hora, eu recebi um poder de Deus muito grande do céu. E eu fiquei dizendo e cantando como fez Miriam. Eu dizia: só o Senhor é Deus. Tu perdeste, Satanás, porque a vitória é do povo de Deus. E ali passou-se um tempo. Você deve estar lembrado no começo que eu falei que o inimigo, ele quebrou meu pescoço. Eu escutei quando quebrou. Escutei a zoada. E o processo foi forte. Começou agora a sair um caroço muito grande aonde foi quebrado o meu pescoço. E eu fiquei muito enferma. E eu ia para os hospitais. Um dizia que era uma coisa, era a garganta, e outra. E aconteceu o quê? Um endocrinologista disse que era necessário fazer os exames. Quando eu fui fazer os exames, foi detectada com hipotiroidismo e hipertiroidismo. Eu tinha as duas. Eu era Hashimoto. E ali eu fiquei com uma enfermidade agora diferente, porque era o caroço e era a garganta. A garganta agora começou a formar feridas, saía sangue, eu cuspia sangue. E eu vivia agora desmaiando. Quando Hashimoto encontrava os dois, que eu ficava Hashimoto, eu desmaiava. Eu já era conhecida no hospital de Barreiros. Quando eu ia chegando, as enfermeiras diziam: lá vem ela de novo. E fui fazer vários exames e o médico disse que agora eu estava com Hashimoto e sofrendo de lúpus e a garganta inflamada. Fiquei com 45 quilos. Eu ia, pegava um ônibus, a minha cadeira voltava vazia. Ninguém sentava junto de mim, olhava para mim e sentava em outro local. Mas quem serve a um Deus grande, a um Deus de providência. Não há enfermidade para o nosso Deus nos curar. E um dia eu fui para o médico. Minha filha foi comigo. E quando estavam na consulta, a médica passou o remédio e disse assim: leve, são 3 meses de remédio aqui. E são 3 meses de vida que sua mãe tem. Mas ela esqueceu que o meu Deus é vida. Só quem me pode tirar a vida é Ele. Glória a Deus. E quando eu saí daquele consultório, a minha filha disse assim: mamãe, a médica me contou uma história muito triste. Eu disse: que foi que ela contou? Ela disse que a senhora vai morrer, mamãe. Eu digo: eu vou morrer, mas não é na hora que ela quer não, porque meu sangue, eu sou lavada no sangue de Jesus. Eu disse: não chore não, minha filha, porque o Deus que nós servimos, Ele é forte, Ele é grande, só Ele. E eu contei a história a ela de Lázaro. Eu disse: 4 dias Jesus ressuscitou e eu ainda estou aqui andando, minha filha. Não temas, porque grandes coisas fará o Senhor no nosso meio. Andarabás. E naquele momento eu vim para casa com a minha filha e passei uma semana eu tomava Tapazol, 90 comprimidos de Tapazol e outros que eu não lembro agora. Quando eu amanhecia o dia, eu amanhecia como se estivesse numa tomada ligada, levando choque. Era preciso, antes de eu sair do meu quarto, já bebia água e tomava aqueles comprimidos para ir melhorando, para poder ir trabalhar. Não parei de trabalhar, bem como não parei de evangelizar, dirigindo uma campanha evangelizadora. Muitas vezes eu era no engenho, saía com as irmãs, e as irmãs diziam: vamos hoje passar a mata, deitar o canto tem uma casa para evangelizar. Eu dizia: vamos. E um dia eu ia subindo, era uma ladeira, para descer onde estava o arruado. Eu disse: Jesus, eu não vou conseguir subir essa ladeira. Tinha umas canas assim, eu fiquei ali sentada, e eu disse: Jesus, deixa as irmãs
irmã ir, eu não vou poder ir. Quando eu penso, vem uma irmã e se encontra comigo. Minha irmã Nalva, eu queria tanto falar com a senhora. Eu digo, diga minha filha. Ela disse, meu esposo está bebendo tanto, e quando ele bebe, ele bate tanto em mim. Eu disse, Jesus, uma tua serva apanhando? Ela disse, irmã, ele bate em mim. E Jesus me disse em sonho que eu pedisse à senhora para fazer um jejum e uma oração para meu marido. Eu digo, Deus grande, com 45 quilos, só vivia mais comendo comida pastosa, porque eu não conseguia comer outra coisa. Eu cuspia sangue. A ferida era uma só na minha boca. E eu disse, como eu vou, Senhor, aguentar fazer um jejum? Mas Deus é muito grande, Deus é lindo, Deus faz o impossível nas nossas vidas. Eita, grande é o nome de Jesus. E um dia, naquele mesmo dia, o Senhor disse a mim, faça conforme ela lhe pediu. No outro dia era segunda-feira e eu comecei ali a fazer aquele jejum e eu digo, Jesus, eu acho que eu vou até 9 horas, 10 horas. Passou pela minha mente que eu estava jejuando e aquela causa. 6 horas da noite, 6 horas da noite, só crente entende o que é que Deus faz. 6 horas da noite eu me lembrei do jejum e comecei agora a agradecer ao Senhor e fui me alimentar. Oh, como é bom fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus. E no outro domingo, eu vi aquele homem entrar na igreja e aceitar Jesus como Salvador. Glória a Deus. É o Senhor que faz isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E eu continuei indo ao médico. E um dia o médico também disse que agora, além de Hashimoto, ele estava suspeitando que eu estava com câncer de garganta. A sua garganta está com infecção muito grande. Você está com câncer. Foi o diagnóstico dele, não me deu nem um papel, nem um exame fez. Ele decretou logo que eu estava com câncer. Mas a última palavra vem de Deus. Deus é quem sabe o que é melhor para nós. Ele disse que eu ia entrar na faculdade dele, logo do começo que eu falei, eu estava passando na prova. E ganha troféu se não passar na prova. Glória a Jesus. E eu fui ali para o médico quando ele disse à minha filha que eu só tinha 3 meses de vida. E num determinado dia, o dirigente da congregação disse, a campanha evangelizadora está escalada para ir a um culto na praça do Rosário, ali pertinho da usina. E eu, como a dirigente, eu tinha que ir pegar o ônibus e buscar o povo e voltar para ficar lá com eles. E a gente fez isso. Mas antes, no culto da mocidade, o Senhor usou um jovem aqui de Barreiros e disse assim, ele cantava muito lindo, eu sempre convidava ele para estar lá conosco, e ele disse assim, cantando, parou a música e disse, dirigente, Deus está dizendo que ele marcou um encontro contigo. Eu disse, Senhor, o Senhor já vai me levar para o céu. E eu fiquei, me aquietei e disse, seja feita a tua vontade, Pai. Passaram-se 3 meses, eu não aguentava mais. E eu disse ao Senhor, se o Senhor quiser, pode me levar, Senhor. Eu sei da minha salvação, eu tenho certeza da minha salvação. Eu estou aqui, Senhor, faz em mim a tua vontade. Glória a Deus. E a campanha evangelizadora veio nesse dia para um culto na praça. E quando chegou ali, perto de mim, ficaram muitas pessoas conhecidas, inclusive a missionária Teta, a irmã missionária Vera, a campanha toda de onde eu trabalhava para Jesus, tudo perto de mim, eu ali no meio. E ganhando alma para Jesus. Quando o culto começou, eu saía de onde eu estava e ia procurar pessoas para Jesus, porque o nosso alvo é o céu. E vindo de São Paulo, o pastor Marcos Feliciano, ele começou a pregar. E de repente ele disse, vou fazer uma oração para Jesus curar. E ele falando que na oração ele disse, Jesus vai curar hoje. E falou todo o órgão do corpo, menos tireoide e garganta.
e ele estava virado para o lado contrário ao meu. Ele disse assim: Jesus vai curar coração, baço, do pulmão, todos os órgãos. Eu olhei assim para o céu, eu disse: Jesus, e eu? E eu, Senhor? Ele não falou que vai curar, que o Senhor vai curar a garganta, tireoide, lúpus, câncer. A mesma hora, falar com Deus, crente, não precisa passar e-mail, precisa ligar e nem marcar horário. Deus, eu e você, na hora que você quer falar com Ele, é direto a linha. O canal é sempre aberto. E ele disse assim, virou-se assim para o lado que eu estava e disse: Deus vai curar a tireoide, câncer na garganta. E eu disse, quando ele foi dizendo assim, ele virou-se para o meu lado e apontou o dedo na minha direção. Na mesma hora, eu fiz assim e vomitei toda a enfermidade em praça pública. Lembra que eu disse que eu tinha um caroço na garganta, assim no pescoço, muito grande? Todo mundo via, era uma laranja grande. E naquele momento eu comecei ali colocar aquela enfermidade para fora. Só saía o remédio Tapazol, que eu tomava 90 comprimidos por mês. Glória a Deus. E Jesus me curou. E o médico disse mais: se por acaso eu ficasse, não morresse, eu ficava sem falar. Mentira de Satanás! Eu falo, se tiver microfone eu falo, e não te digo que Jesus é grande. Glória a Deus. Deus é fiel, Ele não muda. Em Malaquias 3:6, ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo. E ele não muda. Ele disse que até o encontro comigo e teve. E eu estou aqui testemunhando que ele cura, salva, batiza, renova, prepara o homem e leva para o céu. E graças a Deus eu estou aqui para contar, testemunhar o que Deus fez na minha vida. No dia 30 de setembro de 2004, Jesus me ressuscitou. O homem disse que eu não tinha mais 3 meses de vida, que é o homem para falar e querer cumprir, que ele não pode com nada. Ele esqueceu a quem essa sentença foi dada. A uma serva do Deus vivo, a uma serva do Deus que faz o impossível por mim e por você. Creia nele, aumente cada dia a sua fé em nome de Jesus.